no desempenho dessa função materna, que sempre foi algo compartilhado na história da humanidade, mas que agora, há pouco tempo, não tem sido mais. Né? E também tem certas culturas onde a família não tem importância, a criança já aprende desde né, tem idade a ser independente, vai para a escola sozinho, resolve seus problemas. O pai e a mãe não são necessariamente orientadores. Né? Exatamente. No caso do Japão, a família não tem essa importância de proteção tão grande. A criança já é independente. Exato. Quando ela vai para a escola, estuda, se vira, ela pega o metrô, pega o ônibus, ela não tem que ficar esperando o pai resolver. Inclusive as ligações, no caso do Japão, são muito diferentes do caso claro, nosso e também na sua pesquisa lá nos Estados Unidos. Desde que a sociedade desempenhe de uma forma comunitária os cuidados, essa criança está recebendo o que ela precisa em termos de apego, tanto das funções paternas quanto das funções maternas. O que a gente não pode deixar de mencionar é a questão da negligência. Ou seja, nos momentos em que se está em casa, sejam eles quantitativamente maiores ou menores, dentro de um certo limite, eles têm que ter uma qualidade boa. O pai e a mãe não podem ser percebidos pela criança como negligentes, abusadores, violentos, passivos, omissos, de uma maneira geral. E nem mesmo a comunidade ou a sociedade. Então, exatamente por isso, quando a gente fala que a resiliência agora ela é um fenômeno que está cada vez mais voltado para o estudo das condições comunitárias, isso quer dizer que se a comunidade, se os ambientes nos quais a criança está inserida for um ambiente positivo, essa criança tende a se beneficiar, seja de fatores protetivos, que seriam preventivos, seja também de recursos que vão dar a ela um suporte para superar possíveis grandes adversidades, e a superação dessas possíveis grandes adversidades vai ser chamada de resiliência. Ou seja, a gente não vai atribuir a resiliência como um fenômeno exclusivamente de responsabilidade do pai ou da mãe. É claro que o pai e a mãe têm uma responsabilidade significativa, mesmo no Japão a criança mora com os pais e assim por diante, não é? Mas a comunidade tem um papel muito importante. Então, para isso, a gente destacaria, por exemplo, elementos de risco ou de proteção no ambiente. Há dois tipos de... Há uma pesquisa interessante feita lá em Campinas, na Unicamp, por duas autoras, a Trombetta e a Guzzo, que indicam fatores de risco no ambiente. Então, esses fatores de risco, elas determinaram dois tipos de ambiente. Um ambiente com estrutura rigidamente organizada e um ambiente com estruturas muito desorganizadas. E, em função disso, há características para cada um deles. Então, por exemplo, as estruturas rigidamente organizadas de um ambiente demonstram atitudes abusivas, exigentes, resistentes a mudanças, punitivas, vingativas, com excesso de expectativas, rejeitam novas ideias, têm valor destrutivo e não toleram conflito. Então, por um lado, há esse tipo de ambiente. E há um outro tipo de ambiente, que também é um ambiente de risco, que são as estruturas muito desorganizadas. Ou seja, esses ambientes apresentam dinâmicas indulgentes, excessivamente flexíveis, com poucas expectativas, rejeitam tradição, têm valores mal definidos em geral e perpetuam os conflitos. Ou seja, há dois tipos de ambientes que a gente vai desdobrar não só, obviamente, no ambiente familiar, ou seja, o ambiente familiar ele é necessariamente, até onde a gente consegue conhecer e perceber e aprender, o ambiente principal da vida da criança, mas na comunidade também, isso pode ser um fator de risco significativo. A gente vai ver nas escolas, por exemplo, quando a gente trabalha com resiliência escolar, a gente vai ver que há, às vezes, essas características ambientais e como isso pode vir a ser um problema para essas crianças. Tá? E há o ambiente que a gente chamaria também como fator de proteção, que tem as seguintes características. Permite uma comunicação aberta, oferece limites definidos e realistas, é tolerante frente aos conflitos, ou seja, ele permite que os conflitos existam para que eles possam ser resolvidos. Garante privacidade a todos, demonstra respeito, reconhecimento e aceitação, busca a reconciliação,
é receptiva a novas ideias, oferece oportunidade de experiências de sucesso e promove um contato humano positivo e empático, né? As pessoas costumam falar de empatia como se fosse a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar do outro. Não tem jeito, isso aí é quase que uma esquizofrenia, vamos dizer assim, me colocar no lugar do outro, né? A empatia é eu conseguir conhecer, respeitar os valores e os sentimentos do outro como algo pertinente às condições que o outro está vivendo. Então, essas características protetivas, aí sim elas se aplicam no ambiente escolar, nas instituições, nas empresas, em situações, nas famílias, nas situações mais amplas. E eles são verdadeiros fatores de risco, né? Agora, aí vai haver uma crítica significativa para a teoria da resiliência. A quem serve a resiliência? Dentro desse padrão de concepção da resiliência como algo que se verifica de acordo com a boa adaptação do sujeito na sociedade, no ambiente. Para que vale a pena uma pessoa ser bem adaptada social? Ou será que é esse o objetivo que a gente tem em relação ao ser humano e é isso que a gente vai considerar como saúde? Então, há alguns estudos interessantes. Por exemplo, o estudo principal sobre resiliência é de duas autoras chamadas Werner e Smith, que elas estudaram durante 50 anos uma população do Havaí, desde crianças até adultos. E viram que essa população, na grande maioria, não apresentou grandes transtornos socioafetivos. E foi considerada uma população resiliente, utilizando aquele adjetivo que eu particularmente não gosto de utilizar. Essa população foi considerada apenas em função do que, obviamente, é claro que não dá para dizer que é pouco, não é? Mas foi considerado em função dos valores de adaptação socioafetiva, mas não foi considerado, por exemplo, aí a condição econômica dessa população. Ou seja, a população do Havaí, no momento imediato após guerra, é uma população que estava num ambiente que não tinha infraestrutura, que não tinha universidade, que não tinha perspectivas de crescimento, em que as famílias moravam em condições muito precárias em relação ao resto dos Estados Unidos. Então, a expectativa de ganhos ou de desenvolvimento na vida dessas crianças, ela era muito menor sempre do que essas pessoas ganharam na vida. Então, esse fenômeno social, econômico, comunitário, não foi considerado pelas autoras. Tá? E simplesmente elas se adaptaram ou não se adaptaram bem. Aí há uma crítica. Então, há um estudo de dois autores, Kearns e Kearns, eram casados, né, que estudaram viúvas que eram negras, que viviam sozinhas e eram pobres, viviam em um gueto negro em Washington. Então, eles estudaram e mostraram que essas viúvas, quando elas passaram por um questionário de satisfação com a vida, elas que viviam em condições muito ruins, precárias, inclusive, expostas a uma vizinhança agressiva, riscos, assaltos e vários tipos de problemas, inclusive perdendo benefícios sociais, essa população se colocou com uma satisfação com a vida acima de 90%, ou seja, uma escala onde 1 era menor satisfação e 10 era maior satisfação, em média, a maioria se colocou acima de 9 com satisfação com a vida. Então, os autores vão questionar, para que vale a pena? Porque elas não reclamam, elas não trazem conturbação, elas não são um problema para a sociedade, elas não se manifestam contrárias a nada, elas simplesmente vão abrindo mão das expectativas delas para ficar satisfeitas com o que elas têm. Mas, para a sociedade, isso é um grande mal. Porque as outras mulheres que vão ser negras, que são negras, que vão ser viúvas e pobres, morar naquele gueto, elas vão continuar perdendo benefícios sociais e expostas a grandes riscos. Então, novamente, para que serve esse tipo de ideia de resiliência que foca na questão da adaptação social? Né? Então, a ideia a resiliência deve ser vista como um fenômeno comunitário. Ou seja,